que... Pronto. Boa noite, nós estamos aqui gravando essa palestra sobre o sono infantil. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão do sono e o que poderia ser feito dentro da casa das pessoas para que as crianças e as famílias tenham aí um sono de melhor qualidade, para poder ajudar vocês no final dessa palestra, tirando dúvidas, fazendo comentários, dando algumas orientações. Então, para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Sabrina Carneiro, eu já trabalho há 19 anos com família, sou profissional certificada em sono infantil, comportamento, terapia emocional, desenvolvimento infantil através do método Montessori. Sou casada, mãe de 2 filhos, o Vitor de 7 anos e o Vinícius de 2, e moro atualmente nos Estados Unidos. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o sono infantil. E, diferentemente do que as pessoas acreditam, leem, do que a gente vê muito na internet, nós nunca precisamos treinar o sono do bebê. Na verdade, o que a gente precisa ajudar a nossa criança, o nosso bebê em casa, é facilitar para que esse sono aconteça na sua maior potencialidade. E por que eu não acredito no treinamento do sono? Nós sabemos dormir. O sono é algo vital da nossa vida, assim como respirar, assim como o bebê ter esse movimento da sucção para amamentação. Nós temos essas necessidades básicas sendo atendidas através do nosso desenvolvimento. Quando a gente pensa lá no bebezinho, no feto, já dentro do útero, esse bebê, ele vai dormir todas as vezes que ele precisa, através de ter ali um ambiente preparado para esse sono. Ele está na melhor condição, está recebendo todas as suas necessidades como desenvolvimento de feto para ser ali descansado no momento que ele precisa. Então, o sono é uma função nata de sobrevivência do bebê, assim como a própria respiração ou amamentação. O bebê vai passar por muitas mudanças. Então, assim, a partir do momento que esse bebê nasce, que esse bebê sai desse útero, aquele ambiente perfeito, aquelas necessidades atendidas a todo instante, que a gente pensa assim, lá no útero o bebê tem fome, ele está sendo alimentado a todo momento. Ele está num ambiente escuro, protegido, então ele não tem que lutar contra o sono. Mas quando esse bebê nasce, ele se encontra num mundo que não é preparado para ele, muito menos ajustado para esse sono. E o que acontece? O bebê ainda é muito pequeno quando ele nasce. Ele não tem as funções neurológicas que vão ali ajudar um sono de qualidade a acontecer, simplesmente porque ele aí está desenvolvendo essa parte. Ele ainda não tem a produção da melatonina, que depois eu vou explicar um pouquinho como é que funciona e o que é ao longo dessa palestra. E aí ele vai precisar do quê? Das condições perfeitas para que esse sono aconteça. E conforme ele vai crescendo, vai se tornando uma criança, vai se tornando um adolescente, um adulto, esse padrão do sono vai sendo mudado. E a gente precisa, então, estar sempre suprindo a necessidade dessa criança que ainda é muito imatura para um sono de qualidade. Então, quando a gente pensa no sono, existem muitas áreas da vida da criança e da família que precisam ser ajustadas para o sono acontecer, mas existem 2 reguladores do sono principais. Um é o ritmo circadiano e o outro é a pressão homeostática do sono. Quando a gente fala na pressão homeostática do sono, é justamente aquela janela de sono, aquele período que o bebê consegue ficar acordado. E como é que funciona? O ritmo circadiano, ele seria o nosso relógio biológico. Ele é aquele relógio interno que todos nós temos, humanos, plantas, animais. A gente vai aprender com a exposição ao sol, aos poucos, o que é dia,
o que é noite. Então pensa que esse relógio biológico, ele está sendo todos os dias ligado pela manhã, assim que nós acordamos e temos acesso à luz do sol. Por isso que que é tão importante que o bebê tenha acesso ao sol. Eu vou pedir para quem está com o áudio ligado, se puder desligar, porque está fazendo um pouquinho de eco aqui, está tirando um pouquinho da minha concentração. Pronto. Então, assim, quando a gente pensa nesse relógio biológico, nós estamos fazendo um ritmo dentro do nosso corpo que funciona diariamente para que ajuda esse corpo fazer a diferença do que é dia do que é noite. O bebê, quando ele nasce, ele não tem essa noção. Até então, lá dentro do útero, era tudo muito escuro, a temperatura era a mesma, era o mesmo barulhinho ali do coração da mãe. Então, quando ele sai para esse corpo, desse corpo para dentro do ambiente, ele está ali lidando com algo que ele nunca viveu na vida dele. E o ritmo circadiano vai ser responsável por toda a rotina desse corpo, não só pelo sono, mas também a regular a fome, por exemplo, a pressão arterial. Então, é por isso que é tão importante a gente ter uma diferença entre o dia e a noite para as nossas crianças, ensinar para as crianças o que é dia e o que é noite, mas não logo que eles nascem. Nesse período da estrogestação, que dura até mais ou menos 3, 4 meses de idade, esse bebê vai precisar dormir conforme ele necessita. Ele nem tem ainda conhecimento de que ele nasceu. Porém, a gente não consegue colocar rotina ainda para um bebê pequeno, mas nós conseguimos ir atendendo a necessidade dele, para que ele comece a aprender que sempre que ele chora, sempre que ele traz aquela comunicação, que algo não está indo bem para a vidinha dele, ele é logo atendido pelaquela mãe, pelaquele pai. Um outro fator que regula o sono, que é muito importante, que a gente chama de janela de sono, é chamado na ciência de pressão homeostática. Então, a gente precisa aprender de que todos nós, adultos inclusive, temos uma necessidade, uma capacidade do tempo que a gente consegue ficar acordado. Então, quando a gente tem um ritmo certinho no nosso organismo, e vamos dizer que nós estamos como adulta, acostumados a ir dormir na nossa cama em torno de 10, 11 horas da noite, por exemplo. Nesse momento, geralmente, a gente vai fazer ali aquele mesmo movimento. Vou dar um exemplo assim, meio que básico. A gente vai ter certeza que a gente trancou a casa, que as luzes estão apagadas, nós vamos para o nosso quarto mais escurinho, escovar o dente, colocar um pijama, tomar um banho, deitar na cama, desligar o celular. Então, o corpo, com esse movimento, ele já vai percebendo que o sono está para chegar. E como você normalmente dorme em torno do mesmo horário, o seu corpo está acostumado com isso e vai se preparar todos os dias para sentir sono naquele momento. Mas a gente comparando com nós, né, com adultos, quando a gente pensa que nós estamos acostumados a dormir em torno das 10 horas da noite, e tem aquele dia que a gente fica acordado até mais tarde, até umas 11h30, por exemplo. Você consegue pensar que nesses dias você não consegue dormir tão bem? Você pode ir deitar ali na sua cama e parece que esse sono não chega. Ou então, assim que você deita na cama, você literalmente capota, mas acorda no dia seguinte com uma sensação de que aquele descanso não foi o suficiente. E eu vou explicar por que que isso acontece. Isso acontece porque nós temos dois hormônios principais dentro do nosso corpo que vai regular o dia e a noite, é o cortisol e a melatonina. O cortisol, ele é o hormônio responsável por nos manter alerta. Também é o hormônio responsável pelo estresse. Então, o que que acontece? Quando a gente está acordado acima da nossa capacidade de ficar acordado, nós estamos ultrapassando a nossa janela de sono. O corpo vai entender que o nosso sistema está em perigo.
Então, ele vai aumentar a produção desse cortisol. Só o que que acontece? Para que a gente consiga dormir, nós precisamos ter o hormônio da melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. O principal hormônio do sono é a melatonina, que é fabricada pelo nosso corpo, que precisa ter aí uma consistência de horário para dormir e que precisa estar exposto à escuridão por pelo menos 30 minutos. Então, o que, que muitas vezes acontece com crianças, né? A gente tem aí uma criança, vamos dizer, em torno de 3 anos de idade, que de repente precisa dormir aí às 8 horas da noite. E a gente não coloca essa criança para dormir às 8 horas. A gente vai colocar. Oi, oi, Stella. Oi, Stefano, pode falar. Não, em relação a essa questão da melatonina, né? Algumas mães aqui do grupo, assim como eu, né? Têm filhos com, por exemplo, o meu um tem TDAH e o outro tem autismo, né? E aí a neuro indicou pra gente o uso da melatonina, né? Até vem daí, nos Estados Unidos. E aí eu queria saber isso, né? Sobre essa regulação do sono, se através dela Sim. a gente em algum momento consegue tirar essa melatonina deles, ou se realmente eles vão ficar reféns aí do uso da melatonina. Olha, geralmente a produção de melatonina em crianças com necessidades especiais, e o autismo é uma delas, são crianças que têm mais dificuldade de ter a melatonina produzida no melhor potencial. Só o que que acontece? A melatonina é algo que é produzida naturalmente por esse corpo. Então, hoje em dia, né, tirando esses casos que você menciona, hoje em dia é muito comum as pessoas quererem um band-aid, um remédio para fazê-lo dormir. E nada mais vai fazer a criança dormir que não seja toda uma questão de uma higiene do sono. Por isso que quando a criança tem uma necessidade especial, como um autismo, que possa prejudicar a produção dessa melatonina, são crianças que têm mais dificuldades para relaxar. Então, o que que acontece? A rotina, que eu vou falar logo em seguida, a rotina, essa questão da higiene do sono, a exposição ao eletrônico, tipos de alimentos, porque ao longo da apresentação vocês vão ver que, como eu trabalho com a saúde integrativa infantil, nós olhamos a criança por um todo. Nós não olhamos apenas horário e rotina. Por quê? Senão fica muito tranquilo. A gente procura na internet aquela rotina, tenta aplicar dentro das nossas casas, não funciona. Parece que aquela rotina que está ali bonitinha na internet, acordar todo dia às 6:30 da manhã, tomar café às 7:30 e assim por diante, até que essa criança esteja dormindo às 7 horas da noite, um exemplo. A gente tenta colocar essa rotina e não funciona. Não funcionando, a gente vai entrando aí nesse ciclo do próprio estresse. O que que a mãe está fazendo de errado com a rotina dessa criança? Por que que todo mundo consegue fazer dormir e eu não consigo? A verdade é a seguinte: em primeiro lugar, nós não fazemos ninguém dormir. Como eu trouxe ali no comecinho da apresentação, nós nascemos com essa capacidade de dormir. O que a gente precisa é ter a nossa vida amiga do sono, é ter as nossas necessidades atendidas. Então, uma criança com autismo, uma criança com TDAH, nós precisamos olhar para toda a vida dessa criança, para todo esse ambiente que essa criança está inserida, para o nível de estímulo, ou pouco estímulo, ou muito estímulo, alimentação, comportamento, relacionamento, e tudo isso vai influenciar na capacidade que a criança tem de ficar acordado, conseguir dormir, relaxar para o sono, ter despertar noturno, ou mesmo ser aquela criança que acorda pronta para o dia às 5, 5:30 da manhã. Porque cada criança, com a sua individualidade, vai ter ali uma necessidade única de sono. É claro que existe a ciência do sono, existe aí as tabelas de sono para nos dar um guia,
mas a gente não pode se fixar em tabelas de sono. Por isso que o treinamento do sono não necessariamente funciona. E depois eu vou trazer para vocês quais são os problemas que pode causar na vida de uma criança quando a criança tem um treinamento do sono. Mas voltando aqui para ensinar para vocês a diferença desse cortisol e da melatonina, o que que acontece? A criança, ela tem esse cortisol produzido na mesma área do cérebro que tem a melatonina produzida. Porém, olha que interessante, esses dois hormônios, eles não habitam o mesmo, eles habitam o mesmo local no cérebro, mas não ao mesmo tempo. Então, se tem cortisol, a melatonina não vai entrar na sua melhor potencialidade. E a melatonina é o hormônio que te ajuda a dormir. Então, o que que acontece? A criança ali que deveria estar dormindo às 8 horas da noite, ela está sendo estimulada ao invés de estar recebendo uma higiene do sono, por exemplo. Então, o corpo dela, ao invés de estar recebendo aquele sinal que ela precisa começar a relaxar, começar a ficar com sono, ficar mais tranquila, aquele corpo está pensando, poxa, eu não estou começando a relaxar, deixa eu jogar cortisol aqui. Talvez eu precise ficar em alerta, porque talvez eu esteja em perigo. E aí esse corpo começa a produzir mais cortisol, essa criança vai ficando mais agitada, os pais em casa começam a falar: nossa, ele não está com sono, porque a criança, quando ela passa do horário de dormir, eu não sei se vocês reparam na casa de vocês, elas têm a tendência a pegar fogo, né? Assim, como que essa criança está correndo pela casa, como que está tendo energia para pular no sofá, é exatamente isso, ela recebeu um boom de cortisol, ela está super agitada. Então, a gente precisa tomar cuidado com o quê? Não é horários fixos e rígidos. É claro que a gente precisa sim ter uma base de horário, né? Eu, por exemplo, durmo em torno de 10 horas da noite. Se eu for deitar às 8h30, provavelmente eu não vou conseguir dormir. Meu corpo não está preparado para esse horário. Agora, se eu for dormir às 11h30 da noite, talvez eu tenha muita dificuldade de pegar no sono. É por isso que se eu durmo em torno das 10 da noite, eu preciso dormir mais ou menos entre 9h45 e 10h15 todos os dias. É por isso que quando uma criança tem um horário do sono em torno de 8 horas da noite, ela tem que dormir entre 7h45 a 8h15. Se a gente foge muito desse horário, sendo que essa base que a gente está falando aqui, como exemplo para criança, é 8 horas da noite. E aí chega um final de semana, tem uma festa, então vamos dormir às 9h30. Aí no outro dia tem um futebol, vamos dormir às 10. No outro dia aconteceu uma coisa, a gente vai, sei lá, que horas dormir. Essa criança, o corpo dessa criança nunca vai tendo a previsibilidade, que é saber esperar, saber, é o corpo entender que algo vai acontecer. Então, essa criança passa a não se sentir segura em relação ao sono, justamente pela falta de previsibilidade. É mais ou menos como se a gente não tivesse horários certos para fazer refeição. Então, meio que a gente não tem fome o dia todo, fica ali comendo vários lanchinhos e nunca chega o horário daquela fome gostosa mesmo, ou então a gente vai esquecendo de comer e aí, de repente, bate aquela fome que o estômago parece que está nas costas. É mais ou menos isso que acontece com o sono. Mas, o que que acontece? Eu vou trazer aqui para vocês algo que a gente chama do tripé do sono para as crianças. Existem 3 coisas que todos nós precisamos, né? Eu vou falar sobre as crianças, mas eu também vou dar um exemplo para a gente, porque funciona exatamente igual. É mais ou menos assim: nós precisamos estar com sono, estar relaxada e estar conectada. A criança tem uma enorme necessidade de conexão com seus cuidadores. Conexão de comportamento, conexão de brincadeiras, conexões emocionais, conexões de relacionamento. Então, se essas conexões estão falhas, essa criança pensa que ela tem um copinho todos os dias. Para dormir, esse copinho tem que estar cheio. Então, se a gente não vai enchendo o copinho da criança com conexões ao longo do dia, ou para a gente que trabalha demais e não tem todo esse tempo com a criança,
nos momentos que estamos juntos. Porque o que acontece? A gente está junto com a criança, mas a gente não necessariamente está presente com aquela criança. Estar do lado não significa estar junto. Então, essa criança, por mais que ela esteja ali com seu pai, com a sua mãe, ela não está recebendo a necessidade emocional de conexão. Então, vamos agora comparar com um relacionamento, né? Somos casadas, ou temos um namorado, ou somos juntadas, enfim, qualquer tipo de relacionamento amoroso que você tenha. Se essa pessoa chega na sua casa, ou seu esposo está com você, chega do trabalho, ele senta no sofá e pega o celular e começa. Ele está ali do seu lado. Você vai dormir com aquela sensação de que vocês não passaram nenhum tempo juntos. É mais ou menos isso que acontece com a criança. E se esse seu emocional em relação a esse seu parceiro acontece com muita frequência, na hora de você pegar no sono, que é quando você precisa desligar dos problemas da vida, você vai começar, será que tem alguma coisa errada no meu relacionamento? Por que será que a gente não está tão unido? As coisas vão começar a acontecer na sua cabeça e você, o que vai acontecer? É o outro pilar. Não vai conseguir relaxar. A conexão traz o relaxamento e a gente precisa estar relaxado para conseguir dormir. Além de estar relaxada, a gente precisa estar com sono. Então, se a gente tem aquele horário de dormir, se a gente vai dormir muito antes, se a gente vai dormir muito depois, esse sono não vai acontecer como deveria. Essa questão de estar relaxada, vamos dizer que a gente dorme às 10 horas da noite, você tem medo de barata, apareceu uma barata ali no seu quarto. Você não vai conseguir dormir na hora, o seu corpo vai entender que tem algo errado ali acontecendo. Como que você, com medo de barata, vai conseguir relaxar sabendo que tem uma barata andando pelo seu quarto? Ou vamos dizer, você tem o costume de trancar a porta da sua casa e assim que você deita, você pensa, ah, eu não sei se eu tranquei. Aquilo vai fazer com que você não consiga relaxar, você vai estar preocupada. Então, a criança, quando ela não recebe as necessidades que ela tem durante o dia atendidas, ela também não relaxa. Então, por mais que ela esteja com sono, o relaxamento não vai acontecer, o corpo não vai diminuir esse cortisol para a melatonina subir. E aí vai ser uma criança que vai ter dificuldade em adormecer num tempo ideal. Normalmente a gente deveria conseguir adormecer entre 5 a 30 minutos. Se a gente dorme muito antes de 5 minutos, a gente pode estar passando por uma exaustão. Se a gente demora muito mais do que 30 minutos para adormecer, a gente também pode estar passando por uma exaustão ou a gente pode estar sem sono. Então, o que acontece? Quando esse sono vem, se a gente não está relaxada, se a gente não consegue fazer a nossa criança relaxar, essa criança vai acordar no meio da noite várias vezes, porque ela não vai ter a pressão. Quando a gente fala ali atrás da janela de sono, da pressão homeostática, pensem numa bexiga. Então, a gente acorda uma noite de sono boa, essa bexiguinha vazia. Conforme a gente vai ficando acordada, essa bexiga vai aumentando. Então, os bebês que têm essa bexiguinha muito pequenininha, esses bebês vão precisar tirar várias sonecas ao longo do dia. Porque se essa bexiguinha enche demais, ela explode e jorra cortisol no nosso corpo. Então, por que que os bebês precisam estar sempre tirando sonequinhas? Porque eles vão enchendo essa bexiguinha, dar uma esvaziada nessa bexiga. Eles vão tirar uma sonequinha, vão dar uma esvaziada nessa bexiguinha, para que essa bexiguinha vá enchendo e esvaziando até ela estar bem bonita, redondinha, cheinha ali para um sono noturno de um tempo maior, de qualidade melhor. Mas o que acontece? Quando essas crianças que ainda precisam de soneca, quando esses bebês que ainda têm necessidade de soneca não estão tirando as sonecas como deveria, essa bexiga está crescendo, 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 ela explode. Então, são bebês e crianças que também não vão conseguir ficar bem durante o dia,
porque a bexiguinha não foi esvaziada como deveria. Então, essa criança, assim que essa bexiguinha estoura, ela joga cortisol nesse corpo. Então, o que que vai acontecer? Essa criança vai ficar estressada, ela vai ficar chorona, ela não vai conseguir comer, ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir se comportar. E tudo isso é relacionado. Quando eu trabalho na educação parental do comportamento, e vamos dizer que a mãe não me contratou para a consultoria do sono, eu mesmo assim preciso olhar o sono dessa criança, porque às vezes o problema do comportamento está justamente numa noite mal dormida, e a gente vai ali ajustar o soninho dessa criança e o comportamento vai melhorar muito. Eu vou dar um exemplo aqui do meu filho mais velho, de 6 para 7 anos. Meu filho mais velho, de 6 para 7 anos, estava dormindo nas férias, em torno de 8, 8 e meia, e a gente pensa que 8, 8 e meia é um horário, assim, bacana para uma criança dessa idade dormir. Só que as aulas começaram, então o que que acontece? Ele tem ali um limite para acordar, para conseguir chegar na hora na escola, porque ele estuda de manhã. Então, como ele é uma criança mais devagar de manhã, eu precisava acordar o meu filho em torno de 6h40 da manhã. Só que eu comecei a reparar que quando ele estava dormindo às 8, 8 e meia da noite, e eu acordava ele às 6h40, ele tinha dificuldade para acordar, ele acordava mal-humorado, ele não tomava um café da manhã direito, ele chorava. E não é um comportamento que ele tem. Meu filho é uma pessoa de super bom humor de manhã, ele é palhaço, brinca, ele come bem, ele se troca rápido. E eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo? Até que eu comecei a reparar que nos finais de semana, quando ele tinha a flexibilidade de dormir o quanto ele precisava, né? Acordar quando o corpinho realmente está descansado. Eu comecei a perceber que ele precisava dormir em torno de 11, 11 horas e meia de sono, mesmo com 6 a 7 anos. Porque o que acontece? Uma criança numa idade pré-escolar, numa idade de primeira série, na verdade, me desculpa, que está aprendendo a ler e escrever, uma criança com TDAH também, são crianças que o cérebro está funcionando muito rápido, cansa muito essa criança. Então, a necessidade de sono ainda é muito grande numa criança de 6, 7 anos, numa criança de TDAH. Então, o que que acontece com essa criança, com o meu filho, por exemplo? Eu comecei a perceber que eu precisava dar mais horas para ele de sono, ele não estava tirando a hora dele de sono suficiente. Só que eu não podia mudar o horário dele acordar, porque ele tem um horário de ir para a escola, eu não podia deixá-lo dormir mais tempo. Então, eu comecei a trazer o sono dele mais cedo e consegui descobrir que entre 7 e 7 e meia, quando ele está dormindo nesse horário, e veja que é muito mais cedo do que 8 e meia da noite, ele realmente acordava às 6h40 com muito mais facilidade. E aquele problema de comportamento que ele estava me apresentando de manhã, ele simplesmente foi embora só pelo fato de eu promover 1 hora a mais de sono para ele todos os dias. Então, veja como a necessidade de sono vai afetar muitas áreas da vida da criança, inclusive o aprendizado na escola. A gente não aprende nada cansado. A gente pode até ouvir uma palestra, só que se a gente vai bocejando, não vai entrar na nossa memória. Mais ou menos isso. O próximo pilar que eu quero mostrar para vocês é o tripé do cuidado para os cuidadores. Como que esses cuidadores, esse pai, essa mãe, precisa fazer para que o tripé da criança, lembra que da criança é conectado, é estar relaxado e com sono. Então, os cuidadores precisam ter calma ao lidar com esse sono da criança para soneca e sono noturno, porque nós somos o facilitador do relaxamento da criança. Então, se você vai ali fazer a sua criança tirar uma soneca, mas você está preocupada porque você precisa que ela tire a soneca para que você consiga sair de casa e chegar no médico no horário correto. Um exemplo, alguém vai ficar olhando ela em casa para você sair para um médico. E você está assim, eu preciso que a minha filha dorme, porque eu preciso ir nesse médico. Ai, meu Deus, ela não está tirando essa soneca. Você não está calmo. Então, essa energia do estresse que você está vivendo naquele momento vai passar para sua criança e ela vai pensar assim: opa, o que está acontecendo de errado aqui? Por que que eu não estou conseguindo relaxar? O que que a minha mãe está estressada? Então, veja o quanto a nossa calma vai facilitar
o sono da criança. Ao mesmo tempo, nós precisamos dar para a criança o conforto. Então, saber o que a criança precisa para dormir bem. Nós somos os facilitadores desse conforto para a criança. Do mesmo jeito que nós precisamos ter a consistência de como a gente ajuda os nossos filhos a pegarem no sono. Não adianta nada um dia você está passeando de carrinho, um dia de carro, um dia no berço, um dia no colo, um dia numa cama compartilhada. Essa criança, quando ela não tem a consistência no sono dela, ela vai ficando insegura, porque ela nunca sabe se ela pode ou não relaxar. Se naquele momento que ela vai ter sono, ela consegue ou não é, ter ali um ambiente de sono proporcionado para ela. Então, essa falta de consistência, na verdade, vai super atrapalhar o sono da criança. Aqui eu coloquei aqui eu coloquei mais ou menos um gráfico para vocês entenderem como que funciona o sono. Ninguém dorme a noite toda, né? Nós temos vários micros despertares, que são as mudanças do ciclo do sono ao longo da nossa noite. Então, a gente começa aqui, ó, com a criança acordada, aí ela vai começar a entrar no estágio do sono leve, que é o sono REM, e aí vai passar pelo estágio 1, pelo estágio 2, vai chegar ali no estágio 3, que é onde a primeira parte da noite a criança entra num grande período de sono profundo. Então, essa criança, depois dos 4 meses, que já está com essa melatonina formada, né, que já começou a produção dessa melatonina, conforme essa criança vai tendo essa consistência do sono, vai tendo a higiene do sono, vai tendo toda essa vidinha preparada para o sono acontecer, ela vai conseguir ter uma grande quantidade de horas ali no começo da noite. Então, quando eu pego mães para fazer atendimento particular e eu vejo que essa criança já poderia, vamos dizer assim, esse bebê já poderia, essa criança pequena já poderia, mesmo com despertares, fazer 5, 6 horas de sono seguida assim que dorme. Mas são crianças que vão dormir e começam a acordar de em hora, eu preciso tentar entender por quê. Mas se a mãe fala assim, nossa, ela está tendo um despertar em torno de meia-noite, ela está tendo um despertar em torno de 3 da manhã, são despertares que, dependendo da idade, está normal. Então, o que a gente tem que fazer também? Alinhar as expectativas desse sono. Nós não estamos aqui para esperar uma criança pequena dormir a noite inteira. Ela pode dormir a noite inteira, com certeza. Às vezes a gente vê aí bebês muito pequenininhos que já dormem a noite toda. Mas quando a gente tem aí uma criança de 6 meses que está passando por uns 2 despertares na noite, quando a gente tem uma criança de 2 anos que está tendo um despertar por noite, talvez essa criança esteja despertando normalmente de acordo com o seu desenvolvimento. Só o que acontece? Se a gente pega aí uma criança de 1 ano e meio que está acordando 6 vezes à noite, opa, tem alguma coisa errada aqui. Se a gente pega um bebezinho pequeno que está acordando 15 vezes por noite, o que será que está acontecendo com esse bebê? Qual é a necessidade desse bebê que não está sendo atendida durante o dia que essa mãe precisa olhar? Ela consegue olhar? Se ela não consegue, ela precisa ter a consultoria de uma educadora do sono integrativa, porque juntas, né? Por exemplo, no meu trabalho, eu pego aquela família e eu estou trazendo toda a ciência que eu tenho e olhando os valores dessa casa. Ao mesmo tempo, educando essa mãe, porque não tem como a gente educar uma mãe sem ver se a expectativa dela está certa ou errada em relação ao desenvolvimento de uma criança de 6 meses, ao desenvolvimento de uma criança de 3 anos de idade. Será que você está esperando que o seu filho durma que nem uma criança de 10? Então, a gente precisa observar muitas coisas aqui. Então, eu coloquei esse gráfico para vocês entenderem que todos nós teremos despertares noturnos, do momento que a gente dorme até do momento que a gente acorda. A diferença é que nós sabemos voltar a dormir.
A gente nem lembra, a gente vira para o lado, a gente arruma o travesseiro, às vezes a gente pode tomar uma água, fazer xixi. A criança, quando ela ainda é pequena, ela talvez precise de ajuda para emendar esses ciclos. E é por isso que esses despertares são tão longos. Mas se a criança também, ao mesmo tempo, durante o dia, não está recebendo a sua necessidade atendida, essa criança, ela vai acordar fora desses horários normais. Ela vai acordar porque ela está com fome, ela está com frio, ela está insegura, ela está com medo, ela está passando mal. Então, qual é o motivo realmente que o seu filho está acordando? A gente precisa pensar nisso tudo. Aqui, uma outra coisa que eu trabalho muito dentro da saúde integrativa do sono infantil, nós temos um triângulo, né? Então, a gente tem aí no topo do triângulo aqui um comportamento, que é o que a gente está vendo, mas esse comportamento ele tem um gatilho, e esse gatilho tem uma necessidade. Então, ao invés da gente tentar mudar o comportamento da criança, a gente precisa observar qual é a necessidade da criança que não foi atendida. Porque quando essa necessidade não foi atendida, ela vai gerar um gatilho que vai trazer um comportamento difícil para os pais, seja no sono ou seja na própria educação parental. Então, a gente tem algumas fotos aqui. Essa criança está gritando, ela está mostrando esse comportamento do gritar. Qual foi o gatilho desse gritar? Será que ela estava tentando ter uma necessidade de comunicação com esses pais e os pais estão no celular e não estão prestando atenção no que ela quer dizer? Então, essa falta de atenção traz um gatilho e faz com que ela grite. Esse bebê aqui está chorando, me parece num cadeirão. Será que esse comportamento do choro é um gatilho porque ele está desenvolvendo a autonomia dele e ele tem uma necessidade de se alimentar sozinho? E esses pais continuam oferecendo aquela papinha forçada. A gente tem aqui uma criança se jogando provavelmente no shopping. Esse comportamento, na hora a gente vai querer parar essa criança de chorar no shopping. Mas qual foi o gatilho? Às vezes a necessidade dela é de próprio sono e a criança, em vez de estar tirando a sua soneca, está no shopping para atender a necessidade do pai e da mãe. Aqui, esses irmãos gritando um com o outro. Será que o gatilho é que a necessidade de ter um limite consciente, de ter uma rotina que atenda a todos, tempo especial em casa, ter aí limites, a criança saber as regras, o que pode, o que não pode, fez com que essa criança se sentisse tão estressada ao ponto de gritar com a sua irmã? Então, sempre que a gente vê um comportamento na nossa criança, seja no sono ou mesmo no desenvolvimento dela, a gente precisa observar o que está por trás desse gatilho e qual é a necessidade que não está sendo atendida naquele momento e fazer de trás para frente. Começar a atender a necessidade para que o gatilho cesse e o comportamento melhore. Então, no sono, se o comportamento é o despertar noturno, qual é a necessidade dessa criança? Por que ela está tendo esse comportamento de acordar a noite toda? Nós precisamos olhar isso. Então, quando a gente pensa nas sessões de atendimento, eu vou olhar para a família com 4 aspectos principais. Nós vamos olhar as funções neurológicas, nós vamos olhar as funções físicas e fisiológicas, as emocionais e as comportamentais. Porque o que, que acontece? Quando a gente está olhando o neurológico, nós estamos olhando aí o desenvolvimento dessa criança, nós estamos olhando situações de autismo, de TDAH, de algum distúrbio do sono, tudo isso vai ser alguma parassônia, se essa criança tem insônia, se ela é sonâmbula, tudo isso a gente precisa olhar. A gente também precisa olhar os aspectos físicos e fisiológicos, como que está o desenvolvimento dessa criança, se essa criança tem doença, essa criança tem um refluxo, será que essa criança está com uma infecção urinária, está com uma febre? Quais são os aspectos emocionais? Essa criança se sente segura? Ela está sendo atendida na conexão? Ela está tendo tempo com seus pais? O emocional dela está sendo desenvolvido de acordo com a idade? E os aspectos comportamentais?
A criança tem uma rotina, né? A rotina entra aqui muito no comportamento. Por quê? A criança tem uma rotina que dá a previsibilidade e a segurança para ela adormecer. Essa criança está conseguindo brincar, essa criança tem tempo de qualidade, ela está exposta à natureza, ela tem gasto de energia suficiente. Então, veja que eu não posso chegar aqui numa família e simplesmente jogar para ela uma rotina teste e falar, se vira, né? Resolva. Não é isso. É por isso que quando a gente busca internet, por isso que quando a gente busca grupos de WhatsApp, ou então assim, o que será que você fez na casa da prima? Aí vem a nossa avó falar para a gente que na nossa época dava um mingauzinho grosso antes de dormir. E hoje nós temos ciências que mostram que a individualidade de atender a necessidade infantil daquela criança dentro daquele lar e principalmente, gente, olhar para quem que vocês pensam? A mãe, a cuidadora principal, a peça fundamental daquela família. Porque se a mãe é um instrumento de relaxamento para o sono acontecer, se a mãe é aquela que faz a rotina funcionar, se a mãe é aquela que atende no meio da madrugada, e a gente não olha para essa mãe, a gente não está olhando para a criança. A gente não consegue melhorar o sono da criança sem cuidar primeiro da mãe. A gente não consegue entender por que essa criança não está se sentindo conectada, por exemplo, se essa mãe está em privação de sono e não tem o que dar para essa criança. Então, veja que o olhar é familiar. Uma criança que não dorme bem vai afetar todos da família, ao mesmo tempo que qualquer problema familiar pode afetar o sono da criança. Se a gente está passando por atendimento numa família que está se separando, que tem um parente doente, que está com problema financeiro, acabou de perder um emprego, veja o quanto esses pais não estarão inteiros para essa criança e o quanto esse sono também será afetado. Então, a gente precisa olhar a todos da casa. Como eu falo nos meus atendimentos, uma boa noite de sono depende do olhar dos cuidadores para a necessidade da criança e é uma construção diária. Do mesmo jeito que o ritmo biológico ele vai sendo todos os dias criado a partir do momento que a criança acorda e enxerga a luz do sol, a gente precisa que todos os dias funcione, pensando que ali na noite a gente não resolve um problema de sono, à noite a gente dorme. Se o problema do sono está acontecendo, nós temos que olhar para o dia, nós temos que olhar para a criança e nós temos que olhar para os pais, para a vida dessa criança que não está dormindo, como um todo. Então, eu coloquei aqui quatro relatórios aqui das minhas clientes, né, que eu atendi ultimamente, para mostrar o quanto um atendimento do sono faz essa diferença na vida de uma família. Porque a partir do momento que essas famílias são atendidas na sua individualidade, juntando ali o que a criança precisa com o que elas precisam, o sono melhora, o comportamento melhora e a vida dessa família melhora. Então, a gente precisa olhar e colocar todos como importância dentro dessa família. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns dos meus contatos, o meu e-mail, o meu WhatsApp e o meu Instagram, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem trazer situações que vocês vivem, perguntar, se vocês têm interesse em fazer um atendimento individual, querem saber mais, querem aprender mais sobre o sono infantil, comportamento e todas essas questões, podem entrar em contato comigo. Eu adoro ajudar as famílias a dormirem bem. E agora eu vou abrir o espaço para as dúvidas de vocês. Ah, Sabrina, adorei. Eu tinha, assim, algumas dúvidas, porque eu, como mãe, tenho uma grande dificuldade com o sono, né? Uhum.
tem alguns meses aí que eu venho tentando modificar essa rotina do sono aqui em casa, né, com as crianças. Hoje já tenho êxito, né? Yasmin tá com 1 ano, já dorme a noite toda, já tá bem habituada à rotina, então às vezes quando a gente precisa sair dessa rotina por algum motivo, ela fica bem estressada, porque ela tá acostumada, mas ainda venho tentando puxar esse horário para mais cedo, né? Aqui em casa Uhum. o horário é 9 horas da noite, que os três dormem. Mas aí é uma rotina bem puxada, né, no dia a dia. Como algumas mães daqui sabem, eu estou passando por uma fase aí de separação, então esse período está sendo um período um pouco de readaptação a essa rotina, já que os meninos iam dormir com o pai de 9 horas e a bebezinha eu colocava para dormir. Então é uma adaptação aí que estamos passando nesse momento, né? De colocar para dormir em horários diferentes. Por enquanto, eu venho conseguindo adaptar fazendo da forma que você falou aí, colocando ela para dormir 20 minutos antes do que era de costume, ela está atendendo, né, a esses 20 minutos antes, e aí, após esse período, eu consegui colocar os meninos para dormir. Mas essa questão do sono, ela sempre foi algo que atrapalhava muito aqui em casa, porque eu sempre tive hábitos noturnos, né? Meus pais têm esse problema de hábitos noturnos também. Então, na minha família, a gente sempre trabalhou mais na madrugada, né? Sempre estava todo mundo junto em casa, reunido na madrugada e dormindo durante o dia, né? Então, a minha família, meus pais acordavam, né? Meio-dia, e aí a gente tá passando, eu acabei trazendo isso para minha família, e venho tentando modificar, porque sei do quanto que atrapalha a nossa rotina no dia a dia, né? E tem melhorado bastante, mas as informações que você trouxe foram informações que vão me ajudar bastante também na minha rotina aí do dia a dia com eles, né? Tem várias coisas aí que eu pretendo colocar em prática. Sim. Então, e tem muita coisa acontecendo, né? Em primeiro lugar, esse emocional abala muito, afinal de contas, você está passando por uma separação aonde, por mais que seja decidido, bem resolvido dentro de você, não vem ao caso aqui, mas vai afetar. Não tem como não afetar. Mudanças, em geral, afetam. A gente é afetada no sono até se a gente recebe uma visita, ou quando essa visita vai embora, ou em viagens. Então, mudanças afetam o sono. E uma mudança que sai de casa, um cuidador principal, afeta o emocional de todos dentro dessa casa. É uma nova vida, né? Então, assim, em primeiro lugar, se acolha, tenha paciência, é um processo de mudança. Aos poucos, você vai descobrindo uma nova rotina, uma nova forma de viver e vai ficar tudo bem. Isso. Não Até tenha hoje eu me pressa. preocupo mais como vai ser essa rotina lá na casa do papai, né? Porque a gente optou pela guarda compartilhada. Então, as Sim, crianças ficam 7 dias comigo e 7 dias com o pai. Então, a semana que vem vai ser a é. primeira semana com o papai. Mas É a importante gente conseguir conseguiu uma fazer de uma forma comunicação. bem unida. E aí eu fui na É, casa dele, organizei o quartinho da bebê, né? Deixei, já tá aham, tudo prontinho lá para na segunda-feira eles irem para casa do papai. Então, a gente montou o quarto bem parecido nos dois ambientes. Está tentando criar um ambiente parecido para que eles sintam o mínimo possível, né? sim. Mas eu estou bem preocupada como é que vai ser essa rotina aí. É. Se o Então, papai vai, conseguir colocar as vai três dar uma crianças bem. diferença justamente porque ela ainda tem, né, 1 ano, então ela não tem aí nenhuma regulação emocional, ela ainda vai precisar da corregulação muito dos cuidadores. Então, é claro, né, separação sempre é difícil, mas o quanto vocês puderem pensar no bem-estar das crianças, deixar as diferenças de lado para conseguir fazer o que é melhor para as crianças é melhor. Porém, é difícil ainda para a criança, ela nem vai entender o porquê que ela está sem a mamãe, ela é muito pequena. Isso. Então, o que que eu oriento nessas situações? Conexões, narrativas, explicar para ela, mesmo que a gente pense que não entenda, ela entende. Agora você vai ter 2 casas, é isso que vai acontecer. Fazer toda aquela educação parental da antecipação do que está acontecendo, do acolher, de ter rotinas previsíveis, de ser horários similares, isso é muito importante. E quando você fala que na sua casa vocês têm esse costume de acordar meio-dia, etc e tal, é claro que eu não coloquei aqui na palestra, mas
Temperamento vai fazer a gente ter sonos diferentes. Então, uma criança mais sensível, uma criança mais agitada, tudo isso vai mudar o sono. E também, se você é vespertino ou né, diurno, noturno, isso também vai mudar. Mas o que acontece? 99% das crianças, pode acreditar, foram feitas porque a gente é natureza, então a gente vai no ritmo da Terra. 99% das crianças foram feitas para acordar cedo e dormir cedo. Então, quando a gente está mudando muito esse horário dessa criança, não necessariamente nós estamos atendendo a necessidade da criança. E aí, o que está acontecendo? Ela está se adaptando àquele estilo de vida, porque é o que existe, e nesse momento ela pode parecer que está se adaptando bem a essa rotina, mas a conta está sendo cobrada em outra coisa. É num TDAH que de repente não existe. Ou então não é tão grave quanto se aparenta. Pode ser numa alimentação ruim, pode ser em comportamento, pode ser em doenças, o sistema imunológico ficando mais fraquinho. Então, por que a gente olha tanto para o todo da criança? Porque o sono é apenas um resultado, né? O sono não é causa, é consequência. Então, se tem algo ali acontecendo, vamos voltar essa fita para tentar achar o que é, Exato. entende? Mais ou Uhum. menos isso. Respondi sua Aham. dúvida? Não, tranquilo. Essa questão do sono realmente é algo que pega, né? Assim, acho que as mães aqui, elas são tímidas, sabe? Para perguntar, mas algo que eu escuto muito no dia a dia é essa preocupação do sono no ambiente escolar. A maioria das que estão aqui são mães de alunos lá da escola, né? E as crianças, elas passam o dia inteiro lá e a gente cria uma rotina aí do sono com eles, né? Na idade de berçário, não tem uma limitação em relação ao sono, né? Quando eles sentem sono, esse período ele é respeitado. E os maiores, acima dos 2, 3 anos, tem um soninho à tarde, né? Então, após o almoço, eles tomam um banhozinho e dormem até umas 13 horas, né? Das 11 até umas 13 horas. Então, assim, mas muitas se preocupam com essa rotina. Já aconteceu de algumas mães falarem, mas eu não quero que meu filho durma, porque senão não vai dormir à noite, que na verdade não é o que acontece, né? À noite eles Não, vão ficar mais estressados e vão ter mais dificuldade de sim. A adormecer. criança, na sua grande maioria, é claro que eu estou respondendo generalizado, tá, gente? Assim, depende muito de cada criança. Mas a gente vai precisar da soneca por pelo menos 3 anos, às vezes 4 anos. Vai ter criança que com 2 anos vai parar a soneca? Sim, mas é mais comum que a gente leve essa soneca para depois dos 3 anos de idade. Então, é engraçado você falar isso, porque eu estou atendimento com uma escola, uma família que a criança está com 1 ano e 3 meses e ela precisa fazer essa transição de duas para uma soneca, porque a escola nessa idade só oferece uma soneca. A criança demonstra sinais de que ela ainda precisaria tirar 2 sonecas e a escola não está adaptando essa necessidade da criança. Como a gente já tentou várias coisas com a escola e não está acontecendo, eu estou agora com a mãe tentando adaptar a rotina da escola para dentro de casa. Veja, para ficar ali mais previsível para essa criança. Porque se na escola ela faz um horário, em casa ela faz outro, é muito difícil. Agora, a transição de soneca, que acontece, né, de 2 sonecas para uma soneca, ela vai acontecer em torno de 14 a 18 meses. Só que a grande maioria da escola, quando chega em torno de 1 ano de idade, faz todo mundo parar de tirar a soneca. Só que eu vejo assim uma necessidade das escolas nessa idade de transição poder ter dois ambientes daquela criança que ainda precisa de 2 sonecas e de repente vai para uma outra sala tirar soneca. E crianças que já estão em uma soneca. Mas o não ter a soneca nessa faixa etária até os 3 anos de idade, eu vejo como muito mais prejudicial do que benéfico. E é mito a gente não dar a soneca para a criança quando para a criança dormir melhor à noite. Um dos grandes mitos é segurar a criança para dormir mais tarde, para acordar mais tarde amanhã. A gente já sabe que isso não acontece. Então, o que acontece? A criança, quando tira a soneca,
ela vai ter aí ainda uma necessidade de sono noturno entre 10, 11, 12 horas de sono noturno, dependendo da criança, mais o tempo da soneca. Então, a gente, com a criancinha em torno de 3 anos de idade, a necessidade em 24 horas ainda é de 12 a 13 horas e meia. Então, o que que vai acontecer? Se essa janelinha não está sendo respeitada, se a sonequinha não está sendo oferecida, aquela bexiguinha que precisa ser esvaziada para ser enchida, esvaziada para ser enchida, ela vai encher, encher, encher e ela vai explodir. Então, a criança, na verdade, não vai ter nenhuma qualidade de sono. Faz sentido? Faz sim. Em relação às sonecas, a gente costuma respeitar, sim, as crianças que precisam de mais sonecas, né, durante o dia. Mas na Sim. idade deles já não é uma frequência. Na verdade, nessa idade lá, assim, a partir dos 3 anos e meio, eles já não querem tirar nem aquela sonequinha que normalmente eles tiram entre as 11 e as 12, porque ficam naquela tensão de querer ir para o parque, enfim, de querer ir Sim. brincar, e já não querem mais tirar essa soneca, Com né? certeza. O que você poderia sugerir, de repente, para as crianças, que eu vejo que para essas crianças que estão lutando contra a soneca, realmente é uma transição muito grande nos 3 anos, de você parar de ter soneca e não ter mais a soneca. Por quê? Você tinha ali uma soneca no meio do dia, então é como se a criança ficasse 5, 6 horas acordada, tirasse uma soneca, ficasse mais 5, 6 horas acordada e dormisse um sono noturno. Só que agora ela vai passar a ficar 12 horas acordada. É muito para a criança. Então, o que que ela precisa fazer? Ter algum tipo de descanso. O que que eu oriento escolas e famílias? A criança que está passando por isso que você está dividindo, ela precisa almoçar um pouquinho mais cedo, ela precisa almoçar comidinhas que relaxam em vez de estressar. Então, olhar a alimentação com menos açúcar, mais fibras, mais proteínas, mais legumes e frutas. E existem assim frutas que ajudam a descansar, como banana, cereja, a própria cenoura, coisas assim que ajudam, né? Franguinho, ovo. Essas comidas ajudam no descanso, ajudam no soninho. E aí a criança, a pressão, né, arterial da gente também dá uma caída. Todos nós temos soninho depois do almoço. Então, se a criança não consegue dormir dentro da sua escola, por exemplo, antes de ir para esse parque, ofereça 30 minutos de atividades relaxantes e calmas. Uma musiquinha calminha, uma meia luz, um joguinho de quebra-cabeça, um horário da leitura. Por mais que a criança não vá dormir, Uhum. ela consegue fazer aquele momento de relaxamento, e mesmo para as mamães que estão assistindo nos finais de semana em casa, é importante para essa criança até uns 5 anos de idade que ela consiga dar uma descansadinha, mesmo que ela não durma. Quais são as atividades que você pode convidar a sua criança para fazer? Mas evite a televisão em momentos assim. Evite a televisão em momentos próximos ao sono. A higiene do sono é justamente aquela preparação para o corpo para começar a relaxar. Então, alimentos com açúcar devem ser evitados, cafeína devem ser evitadas, televisão, a exposição da televisão com pelo menos 2 horas do sono noturno e 1 hora antes da soneca não deveria, né, acontecer. Então, o que que acontece? Lá atrás, né, na história da humanidade, que não existia eletricidade, 6 horas da tarde estava escuro, 7 horas da noite estava escuro, eles ligavam ali algumas velas, você vê que não é ali um ambiente muito claro, e dormiam cedo. Só que com a modernidade nós trouxemos o dia para a noite, justamente por famílias como a sua, que tem essa tendência de ficar acordada até muito tarde. Então, o que que acontece? É televisão ligada, é luz ligada, é barulho ligado, e toma café. E aí o corpo, ele não muda, ele foi feito para dormir cedo. Então, quando começa a dar aquele soninho às 6 da tarde, que é aquele sinalzinho que, olha, 8 horas da noite talvez eu preciso começar a me preparar para dormir, a gente taca cortisol nesse corpo, a gente acende luz, liga eletrônico, escuta música, toma café, come açúcar. E isso vai confundindo aquele master clock, vai confundindo o relógio principal do corpo.
aquele relógio biológico vai ficando birutinha, e Uhum. aí vai fazendo a adaptação, porque o nosso corpo se adapta a tudo, o nosso corpo é muito inteligente, se Isso. adapta a tudo. Agora, adaptação não significa que está sendo boa. A gente precisa saber se está funcionando olhando para toda a vida dessa criança, para toda a vida desse adulto. Será que esse adulto está tendo regulação emocional? Será que essa criança está chorando demais? Será que essa mãe tem paciência? Será que o metabolismo está funcionando? Essa criança está ficando doente demais? Tudo isso pode estar sendo relacionado com o sono, entende? Uhum. Entendo. Deixa eu ver se tem mais alguma mamãe. Tem mais alguém querendo tirar dúvida? Eu sei que Cris adora falar e tirar dúvida, mas Não tenho vergonha, eu gosto de falar e eu estou aqui para ajudar. elas ficam tímidas. Olha, toda semana eu tô aqui com elas e são pouquíssimas as que falam. Elas perguntam mais no privado, sabem o tema com antecedência e às vezes se perguntam mais no privado do que falam aqui. Mas esse tema de hoje foi um tema que muita mãe estava querendo, né? Que é essa questão do sono, porque muitas estão com privação de sono, estão sem conseguir dormir, né? Agora mesmo tem uma das mamães do grupo que eu estou fazendo é a terapia emocional, né? E a educação parental. E ela está passando aí por um processo de desmame. Então, ela está aí 2 anos sem dormir, né? Não está conseguindo evoluir nesse desmame e, consequentemente, essa criança não dorme, ela não dorme, e aí tá virando um ciclo. Aí a mamãe já tá ficando mais depressiva, não tá conseguindo durante o dia é, trabalhar bem, né? Por causa dessa restrição de sono, por não conseguir fazer esse desmame. Então, assim, não só ela, mas algumas outras mães do grupo estão passando por esse período aí, né? 2 aninhos, e eles estão passando pela fase do Uhum, desmame, e é uma fase uhum. bem E difícil. não é só também só o desmame. Eu tenho experiência profissional com essa idade e tenho um filho, né, de 2 anos e 2 meses. O que que acontece, gente? A criança de 2 anos, ela está passando por um luto, tá? O que acontece? Ela não sabe quem ela é. É como se fosse uma adolescência. Ali na adolescência, que a gente não está muito perdida, a gente tem esse problema de identidade, quem somos nós? Meu Deus, cadê esse mundo? A criança de 2 anos passa por isso. Ela está querendo se colocar nesse mundo, ela está buscando a sua autonomia, ela já vê o mundo com outros olhos, que agora ela anda bem, ela já fala, ela já tem liberdade, ela come sozinha, ela sobe uma escada, ela faz tanta coisa que ela não fazia 6 meses atrás, com 18 meses, e muitas vezes nós, como cuidadores, continuamos oferecendo as mesmas coisas. E as crianças hoje em dia estão extremamente inteligentes. Então a gente vê aquele menininho, aquela menininha com 2 anos, 2 anos e meio, super esperto, respondendo às nossas questões. Então a gente imagina que já está maduro e não está. A autonomia que essa criança está buscando não é independência. A gente precisa tomar muito cuidado o que é autonomia, o que é independência. Então, quando a criança está buscando autonomia, a gente às vezes dá independência. E dentro da terapia emocional, que você sabe bem, muitas vezes essas questões das crianças vão causar gatilhos em nós. Lembra o triângulo? Comportamento, gatilho e necessidade? Por quê? Se nós não acolhemos o choro do nosso filho, será que é porque a gente foi permitida chorar naquela mesma faixa etária? Eu Então, falei sobre isso com ela essas semana questões, passada. sim, essas questões são muito relacionadas, porque essa criança de 2 anos, a gente precisa acompanhar o ritmo dela. A gente precisa acompanhar o ritmo de uma criança de 5, de 7, de 10, para sempre. Como o Uhum. cérebro ele vai sendo desenvolvido até os 25 anos de idade, quanto menor a criança mais frequente a gente vai ver nessas mudanças. Aí ela vai crescendo, vai tendo mudanças ali de 6 para 10, já acontece um pouco menos de mudança, mas uma criança de 2 anos é um luto para ela. Ela está passando, ela não é bebê, ela não é criança. Quem eu sou? Aqui nos Estados Unidos, nós chamamos de adolescência da infância,
que é essa fase de 1 ano e meio até uns 3 anos. A gente chama aqui, tem um nome em inglês, né? É teenager, e adolescente em inglês é teenager, então é bem parecido. É a adolescência da infância, é uma criança revoltada. E, na verdade, ela não é revoltada. A birra nada mais é do que uma explosão emocional daquele sentimento grandioso que ela não sabe lidar. Então, ela vai precisar do quê? Por que que a terapia emocional é tão importante? Acalma, acalma. E aí, o desmame é como se fosse ok, eu não sou mais esse bebê. E ele termina com a próxima fase, que é o desfraude. Isso. A hora que a criança faz o desfraude é quando realmente acabou. A fralda é o último símbolo de ela ser neném. Então, é muito comum a criança passar pelo desmame em torno de 2 anos, passar pelo desfraude logo em seguida e regredir, ficar se comportando igual um nenenzinho, que é justamente eu quero voltar, o cérebro da gente volta para aquilo que é costume. Mas Então, eu quero confortável, voltar a né? ser O neném. desejo deles, né? Isso. Você não vê quando a gente está fazendo dieta, às vezes a gente emagrece, 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 e daqui a pouco para de emagrecer. Como assim? É o corpo, sabe, se adaptando com aquilo, tentando voltar para aquela gordura de antes. Infelizmente, é assim que funciona. Então, se você que está passando por atendimento quiser ter também um atendimento do sono, pode me procurar. Vou deixar aqui enquanto eu Já passei respondo para ela, Sabrina, ela vai a entrar em dúvida. contato. Eu indiquei Sim, a dúvida da na Priscila. semana retrasada, mas é como ela viajou, Não, quando não ela tem retornar da problema. viagem, A ela vai te gente procurar para a gente tentar juntar isso aí e solucionar. marca, ótimo, porque o atendimento ele é multidisciplinar. Às vezes, Isso. dentro de um atendimento nosso, a gente vai precisar passar por um nutricionista, passar por uma fono, por vários outros profissionais, né? Vamos ler Isso. aqui a Priscila. Minha pequena, de quase 3 anos, inicia dormindo na nossa cama, pegou no sono e colocamos na caminha dela. Mas se ela despertar em algum momento da madrugada, volta sozinha para o nosso quarto, nossa cama, para terminar a noite do sono. Acredito que estou fazendo errado e deveria iniciar o processo do soninho no quartinho dela. Queria sua opinião. Primeiro lugar, Priscila, não existe certo e errado. Já desconstrói isso. Se existe o que vai funcionar ou não para sua criança. Então, a criança de 3 anos, qual é a novidade que ela está passando? Ela também está passando por medos, talvez comece aí um problema de pesadelo, sonhos que estão mais vívidos, ela já tem aí uma comunicação, um entendimento da vidinha um pouquinho melhor, né? Esse desenvolvimento cognitivo está mais desenvolvido. Então, o que, que vai acontecer com isso? Ela vai passar a precisar de quem? Da referência, que é a mamãe e papai. Então, vocês colocando na cama compartilhada não tem problema nenhum. Gente, associação de sono não prejudica o sono. Ele prejudica o sono quando não está bom para uma das pessoas, quando não está bom para a criança ou para a mãe. Por exemplo, essa outra mãe aí do desmame, ela não precisa fazer o desmame aos 2 anos, mas se não está mais legal para ela, de repente a gente precisa mudar para um desmame. Por quê? Ou será que existe algo que a gente possa fazer nessa amamentação para não precisar chegar num desmame? Então, essa cama compartilhada para ir para a caminha dela, não necessariamente é um problema, porque a forma que ela encontrou de relaxar é na cama compartilhada. De repente, o que precisa aí, Priscila, são esses limites, essa antecipação, esse saber do que acontece, ter uma rotina previsível, trazer muito para o lúdico, em brincadeiras. Nós dormimos com a mamãe no meio da noite. Se você estiver na sua caminha, acordar, você está segura, minha filha, pode virar para o lado e dormir. Se você precisar da mamãe está aqui, mas você tem a sua caminha. Às vezes funciona muito na criança dessa idade comprar algo bonitinho para o quarto, trocar um edredom, trocar um lençol, para que ela sinta gostoso naquele quarto. Às vezes a gente quer que a criança durma no quarto dela
mas a gente não faz um ambiente gostoso para que esse quarto seja convidativo para ela. Faz sentido isso? Mas assim, se esse dormir na cama compartilhada está ruim para vocês, aí sim tem como trocar esse conforto e construir um relacionamento com esse novo quartinho dela, entende? Eu não gosto de cama compartilhada, prejudica o meu sono. Então é isso. Da mesma questão do desmame. A gente vai fazendo algo pelos nossos filhos, mas um momento que não tá bom, ou para a gente, ou para os filhos, é o momento de trocar. Primeiro a gente tem que entender, Priscila, por que que você não gosta de fazer cama compartilhada e fez, né? Entender o porquê que chegou nesse ponto de você agora não estar gostando. Porque o que que acontece? Agora pode ser que daqui a pouco você pegue ranço de dormir com ela. E isso não vai ser legal, porque você vai entrar num estágio emocionalmente abalada de lidar com essa cama compartilhada, com esse sono prejudicado. E aí, o que que vai acontecer? Você vai começar a ser ríspida, você vai começar, de repente, colocar num castigo. Não estou dizendo que você faz, tá? Mas é o que eu vejo acontecer por aí. Então, o que que acontece? Se não tá legal, se você nunca gosta, se é ela que está vindo para você, então você precisa dizer assim: eu estou aqui. Agora, esse local de dormir é da mamãe e do papai. São limites conscientes que a gente trabalha dentro da educação parental, juntamente com o sono. Num atendimento, por exemplo, eu vejo tudo isso e te ajudar a construir esse sono dentro do quartinho dela e como você agir nesses despertares que ela vem. O que que você vai precisar fazer? Com acolhimento para que ela não se sinta sozinha. É cansativo, Priscila, mas é redirecionar. Percebeu que ela está no quarto dela, no seu quarto, é levá-la de volta para o quartinho dela. E de repente terminar a noite ali no começo, Priscila, você dormindo no quartinho dela, colocando um colchão no chão, para que ela entenda que a segurança de você continua ali do ladinho dela, mas que o limite de dormir com os pais, ele existe. Porém, isso não significa que eu estou te abandonando. Aí, quando ela se sente segura, né, que quando você precisar, eu estou aqui no seu quartinho, aos poucos você vai se removendo do quarto dela, e é possível. Mas, às vezes, dependendo do tempo que ela está com você no quarto, pode demorar aí umas semanas para isso acontecer. Tá bom? De nada, imagina. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Não? Então tá bom, gente. Eu queria muito agradecer a todas vocês que ficaram aqui. Quero novamente me disponibilizar através do meu WhatsApp, do meu Instagram, do meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode fazer novamente. E vamos ajudar todo mundo aí a dormir melhor, a se comportar melhor e ter uma maternidade mais leve, se Deus quiser. Verdade. Obrigada, viu, Sabrina? Foi Sim. maravilhoso. Vamos marcar Obrigada a outro você dia, ver pelo com convite. elas outros temas e para a gente marcar aí de comportamento e tudo, tá bom? Com certeza, com certeza. Então, prazer. E da Maravilhoso. próxima vez, não fiquem quietinhas e conversem comigo. Adoro falar. Elas são muito tímidas. Eu fico Não toda semana precisa. aqui conversando sozinha. É, ai meu Deus. Mas se estão, é porque estão gostando, né? É De uma verdade. certa forma. Sim, sim. Mas vamos trocar, nós estamos aqui para ajudar. Tá bom? Eu Tá. vou deixar a gravação e eu passo Nesse até mandou disponível para aqui você. gratidão. Aí depois tu me manda, Sabrina, que eu boto no YouTube do Maternar, que algumas mães assistem depois. Tá ótimo, então. Tá bom? Pode deixar que Um eu beijo, mando Sabrina. sim. Boa Um noite. beijo e uma Obrigada. ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.